O calor subia do chão como se a própria terra respirasse em agonia. O vento seco levantava poeira fina que se misturava aos aromas fortes de especiarias, betume e pão fresco saindo dos fornos das casas simples. As muralhas de pedra refletiam o eco de vozes apressadas. Mercadores encerravam suas atividades e crianças corriam pelas vielas estreitas sem perceber que viviam sobre um abismo invisível. Sodoma e Gomorra pareciam, a quem as visse de fora, cidades prósperas, vivas, erguidas sobre terras férteis banhadas pelas águas do Jordão. Tudo ali exibia a aparência de grandeza. Mercados lotados, caravanas chegando de terras distantes, riquezas circulando em cada esquina. Mas por trás desse brilho pulsava um coração corrompido, uma alma coletiva marcada pela soberba, pela violência e pela indiferença com os que mais precisavam. Ao cair da noite, quando os portões pesados eram fechados e os guardas recolhiam-se às suas posições, a cidade revelava sua verdadeira face. As ruas escuras se tornavam palco de práticas que o Criador jamais abençoara. A hospitalidade, que em todo o Oriente era sagrada, ali se transformara em hostilidade. O estrangeiro não era acolhido, era caçado. O pobre não era ajudado, era desprezado. O necessitado não encontrava mãos estendidas, mas portas fechadas e olhares frios. O que os portões protegiam durante o dia, à noite expunha sem vergonha alguma. Este é o retrato de Sodoma e Gomorra, cidades que se tornaram sinônimo de perversão e degradação, símbolos eternos de até onde pode chegar uma sociedade que abandona os princípios do Altíssimo. Hoje você vai atravessar comigo as suas ruas, vai sentir a poeira sob os pés e o peso das suas muralhas. Vai enxergar o que realmente acontecia por trás das suas portas antes que fogo e enxofre descessem dos céus e transformassem tudo em cinzas. Se este conteúdo toca você, deixe seu like, se inscreva no canal e escreva nos comentários a frase: "Eu não vou olhar para trás". Agora, vamos entrar pelas portas de Sodoma. A planície do Jordão se estendia diante dos olhos como um oásis em meio ao Antigo Oriente, fértil e bem irrigada, comparada nas Escrituras ao próprio jardim do Senhor. Rios de água doce percorriam os campos, garantindo pastagens verdejantes e colheitas abundantes. Foi essa visão que um dia encantou Ló, sobrinho de Abraão, quando lhe foi dado escolher o lugar onde habitaria. Enquanto o tio permanecia nas colinas de Canaã, vivendo de forma simples e confiando no Deus Altíssimo, Ló ergueu seus olhos para a planície e viu nela a promessa de riqueza, conforto e prosperidade. Escolheu o que parecia melhor aos olhos, mas não percebeu que estava escolhendo também um campo de batalha espiritual. Sodoma, a mais poderosa das cidades daquela região, era governada por um rei chamado Bera. Suas muralhas imponentes protegiam um povo acostumado à abundância e à tranquilidade, sustentados por rotas comerciais que traziam caravanas carregadas de especiarias do Oriente, tecidos finos, pedras preciosas e joias. Gomorra, sua irmã em pecado e orgulho, compartilhava da mesma riqueza. Eram centros de influência, rotas de passagem, lugares onde culturas se misturavam. Mas essa mistura não resultava em sabedoria ou hospitalidade, resultava em decadência moral. O profeta Ezequiel, séculos depois, lembraria que a verdadeira culpa dessas cidades não era apenas a prática de abominações, mas a soberba, a fartura de pão e a abundância de ociosidade aliadas à indiferença diante dos pobres e necessitados. Era uma terra de fartura, mas onde a compaixão havia desaparecido. Durante o dia, o coração da cidade parecia pulsar no comércio e no burburinho das praças. Comerciantes gritavam preços, artesãos ofereciam seu trabalho, crianças corriam entre os estandes, soldados vigiavam os portões. Era uma vida aparentemente normal, até admirável aos olhos de quem buscava conforto e riqueza. Mas sob a superfície, Sodoma havia construído um código moral próprio, desalinhado dos princípios estabelecidos pelo Criador. O que para outros povos era hospitalidade, ali era hostilidade.
O que para Abraão era fé e confiança em Deus, ali era arrogância e desprezo pelo sagrado. O estrangeiro que ousasse atravessar seus portões encontrava desconfiança, humilhação e violência. Ló, que no início havia armado suas tendas fora dos muros, pouco a pouco se deixou seduzir pela comodidade da vida urbana. Mudou-se para dentro de Sodoma, comprou uma casa, estabeleceu relações com os habitantes, assumiu até a posição de respeitado nos portões da cidade, onde os anciãos discutiam as questões mais importantes. Mas ainda que estivesse sentado entre eles, jamais deixou de ser visto como um forasteiro, alguém estranho, alguém que carregava princípios diferentes. Era como uma árvore plantada em solo envenenado, forçada a conviver com raízes que sugavam a mesma água, mas produziam frutos amargos. Enquanto isso, nas colinas de Hebrom, Abraão seguia sua vida de fé. Não sabia que em breve seria chamado a interceder por aquelas cidades cujo clamor havia chegado ao céu. Pois o Criador não fecha seus olhos para a corrupção humana, e a voz dos injustiçados, dos humilhados e dos violentados havia atravessado os céus como um grito. O clamor de Sodoma e Gomorra tem aumentado e o seu pecado se tem agravado muito, disse o Senhor, e diante de tal revelação, começou um dos diálogos mais impressionantes da Bíblia. Abraão, homem de fé e também de compaixão, ousou interceder. Sabia que seu sobrinho vivia entre aqueles muros. Sabia que ali existiam famílias, crianças, homens e mulheres. Aproximou-se com temor, mas também com ousadia, perguntando se Deus destruiria o justo juntamente com o ímpio. Se houvesse 50 justos, a cidade seria destruída? E o Senhor respondeu: Se eu achar em Sodoma 50 justos, pouparei a cidade por amor deles. Abraão, encorajado, continuou sua súplica. 45, 40, 30, 20, até chegar a 10. E a resposta foi sempre a mesma: não a destruirei por amor deles. O coração de Abraão revelou ali um amor compassivo, até por aqueles cujo comportamento era condenável, enquanto o coração de Deus revelava uma justiça equilibrada pela misericórdia. Mas a questão permanecia: haveria sequer 10 justos em Sodoma? Enquanto o patriarca intercedia nas colinas, os 2 mensageiros divinos desciam em direção à cidade. O sol já se inclinava no horizonte quando chegaram às portas de Sodoma, e Ló, sentado como de costume junto aos anciãos, avistou-os de longe. Reconheceu em seus semblantes algo diferente, algo que não pertencia àquele ambiente corrompido. Levantou-se rapidamente, correu ao encontro deles e se prostrou com o rosto em terra, insistindo para que entrassem em sua casa, lavassem os pés e passassem a noite sob o abrigo do seu teto. Os visitantes, a princípio, recusaram, dizendo que passariam a noite nas ruas. Mas Ló sabia o que aconteceria se permanecessem expostos à escuridão de Sodoma. Insistiu com firmeza, quase com desespero, e conseguiu convencê-los a entrar. Enquanto a refeição era preparada, a notícia da chegada dos forasteiros se espalhou como fogo em palha seca. Logo, uma multidão tomou as ruas, homens de todas as idades, de todos os bairros, cercando a casa de Ló. Bateram à porta exigindo que os visitantes lhes fossem entregues para que os conhecessem, um eufemismo que revelava intenções violentas e degradantes. Não era um grupo isolado, não eram alguns poucos perversos, era toda a cidade mostrando sua verdadeira face. A hostilidade contra o estrangeiro, a violência sexual como forma de humilhar e subjugar, a perversão transformada em cultura coletiva. Ló saiu para enfrentar a multidão, fechando a porta atrás de si para proteger os hóspedes. Suas palavras tentavam apelar para qualquer resquício de decência. Meus irmãos, não procedais tão perversamente. Mas os gritos aumentaram, a pressão crescia, a turba avançava contra a porta. Foi então que os visitantes revelaram sua verdadeira natureza. Estenderam a mão, puxaram Ló para dentro e feriram de cegueira os homens que cercavam a casa. Atônitos, tateando as paredes, incapazes de encontrar a entrada que antes estava diante de seus olhos, os agressores se dispersaram em confusão. O milagre não serviu para despertar arrependimento, mas revelou a profundidade da corrupção.
Nem mesmo diante de um sinal divino cessaram os seus intentos. Dentro da casa, o coração de Ló tremia. Agora compreendia que não eram homens comuns, mas mensageiros enviados pelo próprio Deus, e a urgência de suas palavras confirmava: "Tens aqui alguém mais? Genros, filhos, filhas. Tira-os daqui, porque vamos destruir este lugar." O clamor contra ele aumentou diante do Senhor e fomos enviados para destruí-lo. A noite pesava sobre Sodoma, quando os anjos insistiram para que Ló reunisse sua família e se apressasse, mas a notícia foi recebida com zombaria por seus genros. Quando ele falou do juízo iminente, eles riram como se fosse uma piada sem sentido. Aos olhos daqueles homens, a cidade parecia inabalável, sólida como as muralhas que a cercavam, eterna como os rios que a alimentavam. Mas enquanto zombavam, o relógio divino avançava. O amanhecer já despontava, e com ele, o juízo que não podia mais ser adiado. Ló hesitava. Anos vivendo em Sodoma haviam criado raízes profundas em seu coração e em sua família. Propriedades, memórias, vínculos, tudo o prendia àquele lugar condenado. Então os anjos, em gesto de pura misericórdia, o tomaram pela mão, junto com sua esposa e suas 2 filhas, e os arrastaram para fora dos muros. A ordem foi clara, simples e absoluta. Escapa-te por tua vida. Não olhes para trás. Não pares em toda esta planície. Escapa-te para o monte, para que não pereças. Mas até nesse momento decisivo, Ló pediu concessões, suplicando para refugiar-se em uma pequena cidade chamada Zoar, por medo de não resistir ao caminho até os montes. E, em sua paciência, o Senhor atendeu. O sol começava a nascer, e aquela que poderia ser uma manhã comum se transformou em cena apocalíptica. O céu escureceu de repente, como se fosse noite em pleno dia. O vento soprou pesado, carregado de um cheiro forte de enxofre. Então, uma chuva ardente começou a cair. Não água, mas fogo e enxofre desceram dos céus, consumindo pedra, madeira, carne e sangue, transformando tudo em pó e cinza. Palácios ruíram em chamas, templos desmoronaram, casas foram engolidas pelas labaredas. A planície inteira virou uma fornalha que rugia como se a terra tivesse sido rasgada por dentro. Aquele que observasse de longe veria colunas de fumaça subindo como o fôlego de um gigante cobrindo os céus. No caminho da fuga, a ordem havia sido clara: não olhar para trás. Mas o coração da esposa de Ló ainda estava amarrado à cidade, às riquezas, às lembranças. O passo dela se deteve por um instante e os olhos se voltaram ao horizonte em chamas. Naquele exato momento, seu corpo se petrificou, transformado em uma estátua de sal. O gesto simples de virar a cabeça se tornou símbolo eterno do perigo de olhar para aquilo que Deus já condenou. Ló seguiu com as filhas, mas a ausência da esposa se tornou uma sombra silenciosa sobre sua fuga. Do alto das colinas, Abraão contemplava a planície. Naquele amanhecer, levantou seus olhos e viu a fumaça subindo como de uma fornalha gigante. O homem que intercedera até o limite da ousadia agora se calava diante da justiça divina. Não havia encontrado os 10 justos. Não havia negociação capaz de impedir o julgamento. O que ele via não era apenas uma cidade em ruínas, mas o testemunho de que a corrupção tem um limite diante da santidade de Deus. Ainda assim, em meio às cinzas, permanecia a certeza de que a misericórdia havia alcançado Ló. Os dias que seguiram a destruição marcaram para sempre a história. Ló, traumatizado, temeu permanecer em Zoar e fugiu para as montanhas, vivendo com as filhas em uma caverna. O homem que um dia havia possuído rebanhos e propriedades, agora se via reduzido ao isolamento, escondido entre pedras, sem esposa, sem cidade, sem rumo. Ali se cumpriu um episódio amargo. Suas filhas, tomadas pelo desespero de preservar descendência, embriagaram o pai e dele conceberam filhos. Daquele ato, nasceram Moabe e Amon, povos que por séculos se tornariam adversários de Israel, mas que também fariam parte da trama da redenção divina, pois de Moabe surgiria Rute, que se tornaria bisavó de Davi. Mesmo das cinzas e dos erros,
Deus mostrava que sua mão ainda podia redimir. As cicatrizes da destruição ficaram visíveis na geografia. O Mar Morto, com suas águas densas e impregnadas de minerais, repousa sobre a região onde as cidades da planície floresciam. Ali não há peixes, não há vida abundante, apenas silêncio e desolação. A paisagem árida se tornou um monumento natural do juízo divino. Profetas como Isaías e Jeremias comparariam a queda de nações inteiras à ruína de Sodoma e Gomorra, e Jesus Cristo recordaria estas cidades em seus sermões, dizendo que no dia do juízo haveria menos rigor para Sodoma do que para cidades que rejeitassem o Evangelho. O apóstolo Pedro lembraria que Deus reduziu Sodoma e Gomorra a cinzas, estabelecendo-as como exemplo para os que vivessem impiamente, mas também lembraria que o Senhor sabe livrar os piedosos da tentação. A memória de Sodoma atravessou os séculos como advertência. Ela mostra que a prosperidade material, quando não acompanhada de responsabilidade moral, se transforma em armadilha. Demonstra que a hospitalidade, que parece um detalhe de cortesia, é na verdade reflexo do coração diante do próximo, e que a forma como tratamos os vulneráveis e estrangeiros é medida de justiça aos olhos de Deus. Ensina que compromissos pequenos com ambientes corrompidos podem levar a perdas incalculáveis, como aconteceu com Ló, que buscou comodidade e encontrou ruína. Revela o valor da intercessão, pois Abraão, mesmo sem ver a cidade poupada, mostrou que o justo deve clamar não apenas por si, mas por todos. E grava no coração a advertência silenciosa da mulher de Ló. Olhar para trás é prender-se ao que Deus já decidiu abandonar. Assim, o retrato da cidade mais perversa da antiguidade não é apenas memória histórica ou metáfora literária. É aviso vivo, solene, preservado como fumaça que ainda parece subir da planície. Cada geração que ouve essa história é chamada a refletir. Em que medida a fartura e a indiferença ainda habitam em nós? Em que medida nossas escolhas refletem as de Ló, que preferiu a aparência fértil à fidelidade silenciosa? Em que medida ainda olhamos para trás quando deveríamos caminhar para a frente? Sodoma e Gomorra foram consumidas em um único dia, mas a lição permanece acesa como chama que não se apaga. Justiça e misericórdia se encontram nesse relato. O juízo que não pode ser evitado e a graça que resgata, mesmo em meio à destruição. Ao ouvir esta história, não a veja apenas como ruínas no passado, mas como espelho que se levanta diante de cada um de nós. Porque tão perigoso quanto viver em Sodoma é carregar Sodoma dentro do coração. Se esta mensagem falou com você, deixe o seu like, se inscreva no canal e escreva nos comentários a frase: "Eu não vou olhar para trás." E que a fumaça que um dia subiu da planície continue sendo um lembrete para nós de que nenhum império, nenhuma cidade e nenhum coração podem permanecer de pé quando decidem desafiar o Deus que governa a eternidade.